Continuem vendo isto e percebam o monstro que foi deixado para nós. Nós precisamos preparar o Brasil para isso, porque talvez a única saída seja essa. É constitucional que se faça uma auditoria completa da dívida interna e externa. Está lá na Constituição de 88, foi uma coisa boa que eles botaram lá. Nos atos transitórios constitucionais democráticos, é isso? Número 26. Então, pessoal, está lá na Constituição do Brasil para se fazer auditoria das dívidas, mas eles não fazem, cara. Eles não fazem auditoria, não fazem. É inacreditável. A única coisa boa que tem na Constituição de 88, eles não cumprem. Tá? E se fizesse uma auditoria no Brasil, olha o que aconteceria. 1 trilhão ficaria no caixa. Só a auditoria da dívida. 1 trilhão ficaria no caixa do governo. Não sairia. Por quê? Porque essa dívida não suporta uma auditoria. É um castelo de cartas. É uma mentira. É juros sobre juros. São falcatruas ilegais, inconstitucionais, imorais. Qualquer auditoria resolve isso. Se 1 trilhão de reais deixar de ser pago para o sistema financeiro e ficar na economia nacional, eu tenho certeza absoluta, não estou falando do minério ainda não. Só auditoria da dívida. O país passa a crescer a 10% ao ano. Se o Brasil começar a crescer a 10% ao ano, em quanto tempo ele dobra o PIB? 7 anos, crescendo a 10% ao ano. Então, em 7 anos, o nosso PIB, que é de 6 trilhões, vai para 12. Só que o Brasil tem condições de crescer a 10% ao ano durante 30 anos seguidos ou 40. Tem condições de fazer isso por causa do consumo reprimido aqui. Uma pobreza reprimida que, se o Brasil explodir em prosperidade, a população brasileira vai correr para comprar os bens de consumo e de capital que que ela foi privada por causa desse sistema injusto. Então o Brasil tem condições de crescer 30 anos facilmente a 10% ao ano. Mais 7 anos ele dobra de novo. É 10% ao ano. É exponencial, tá? Então aqui já vai para 24, meu Deus. Vai dobrar de novo, vai para 24. Mais 7 anos, vai para 48. Em 21 anos, o Brasil sai de 6 trilhões de PIB, que é hoje, para quase 50 trilhões de reais de PIB. Se nós entrarmos no caminho do progresso. Quem é pobre? Se a gente chegar a 50 trilhões de PIB, num ciclo industrial magnífico que levaria 20 anos só, o Brasil estaria disputando com os Estados Unidos a primazia da primeira economia mundial. Vocês podem fazer as contas, você vai ver que 50 trilhões fica perto de 20 trilhões de dólares, que é o PIB dos Estados Unidos. Está entendendo isso? Os nossos potenciais sendo enterrados por uma mentira absurda de que nós somos pobres, atrasados, ou seja lá o que for. Eu não aceito esse termo nação de terceiro mundo, isso foi criado por eles. Não aceito esse termo de país pobre, isso foi criado por eles, para inserir na cabeça do povo a psicologia derrotista que mantém a maioria dos brasileiros, não todos, se arrastando como cobras, como ratos. Tem um remédio para isso, para resolver esse problema. O remédio ideal seria a intervenção constitucional pelo poder instituinte feita pelo povo brasileiro. Só que parece que nesse momento a gente ainda não conseguiu criar uma massa crítica para isso. Tem quantas pessoas conscientes no Brasil que despertaram? 1 milhão, 2, 3? Eu não sei. Mas o ideal seria essa intervenção com apoio dos militares. No dia seguinte, depois de uma possível intervenção popular, constitucional, com apoio dos militares, quando aplicar o estudo de cenários e fizer um governo provisório, um governo transitório, constituído, um Estado maior constituído de civis e militares, tá? Aí nós vamos poder aplicar os 32 pontos que vão transformar o Brasil na primeira, no mínimo na segunda potência mundial. Tá? E desses 32 só vou falar 5 principais, para encerrar e encerro aqui. Os 5 principais são auditoria completa das dívidas interna e externa. É imprescindível. Os movimentos impeachmentistas e os intervencionistas precisam falar isso toda hora. Depois da auditoria, Banco Central público e financiando o governo federal. Nunca mais o governo federal, isso tem que ser artigo constitucional, pode pegar 1 centavo emprestado com nenhum banco, nem interno e nem externo. Auditoria completa de todo. Veja a próxima parte agora. Valeu!